Fala galera, tudo bem com vocês? Preparados para mais um vídeo do nosso canal? Então se liga aí na vinheta. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. As fontes de luz, elas se classificam como fontes primárias. São fontes primárias. São aquelas fontes que têm luz própria. Então, uma lâmpada acesa, uma estrela, essas são fontes primárias, tá? Ou fontes secundárias, que são aquelas que não possuem luz própria, né? A lua, por exemplo, reflete, né? Ela brilha porque ela reflete a luz do sol, mas ela não tem luz própria, então ela é uma fonte secundária. Nós, seres humanos, né? Apesar de existir um ditado dizer que a pessoa é cheia de luz, a pessoa, né? Mas nós não temos luz própria, né? Isso é só um ditado popular, mas não é verdade cientificamente. Então nós somos fonte secundária, tá? Então nós temos dois tipos de fonte, a primária e a secundária. Dentre essas fontes, né? Aí, ó, aqui produz, aqui emite luz, e aqui remite luz recebida, tá? Nós temos também a classificação dessa fonte quanto ao seu tamanho, tá? Então, a fonte de luz, ela pode ser pontiforme. O que é uma fonte pontiforme? É aquela que é pequenininha em relação a quem está observando, certo? Que nem as estrelas que a gente olha para o céu. A gente vê, à noite, pontos de luz, né? Mas a gente não vê a estrela, propriamente dita, né, no seu tamanho original. A gente vê pontos de luz, certo? E aí, por eu ver pontos de luz, ela é uma fonte pontiforme. Agora, se eu olhar o Sol, é claro, nem dá para olhar direito, porque a intensidade luminosa dele é gigantesca. Se a gente ficar olhando para o Sol, vai ficar até cego. Mas, por ser uma grande relação, por ter uma grande relação com o observador, então ela é uma fonte extensa. Então, as fontes de luz podem ser primárias ou secundárias, pontiformes ou extensas. Tudo bem? Beleza. Bem, toda luz, ela vai ser representada por raios de luz, certo? A representação desse raio de luz se dá por um segmento de reta orientado, então uma linha com a setinha na ponta, né, um segmento de reta orientado, e no sentido da propagação da luz, certo? E esse raio de luz, ele vai ser fundamental para a construção da imagem dos objetos ópticos, certo? Então, ele vai ser fundamental para a construção da imagem no espelho, da imagem uma lente, né? Na imagem uma superfície refletora. Então, ele vai ser fundamental para isso. Certinho? Muito bem. Então, aqui está ele, ó, nosso objeto, né? Pontinho e segmento de reta, ele está emitindo luz, então ele está emitindo aqui, ó, luz, certo? Que são esses raios de luz, são esses segmentos de reta aqui, essas retinhas. Bem, para formar uma imagem, passam infinitos raios de luz, mas para que eu represente essa imagem desses infinitos raios de luz que passam pelo objeto, eu só preciso de 2 desses raios. Tudo bem? Então, passam infinitos raios de luz por um objeto, mas
para desenhar, assim, para formar, para eu ter essa imagem, fisicamente falando, eu só preciso de 2 desses infinitos raios, tá? Muito bem. Olha lá. Esse raio, ele vai ser representado por um feixe, ou também chamado de pincel de luz, certo? E esse feixe de luz, que é um conjunto desses raios, então tá aqui a minha lâmpadazinha, e aí saem raios de luz, um conjunto desses raios eu chamo de feixe de luz, ou pincel de luz, como era representado antigamente. Esse feixe, ele pode ser divergente, quando ele sai do ponto de luz, aqui, ó, quando ele sai do ponto de luz, quando ele sai da sua fonte, ou ele pode ser convergente, quando ele vai em direção a um ponto, certo? E ele ainda pode ser paralelo, né? Quando os raios estão paralelos entre si, um raio do lado do outro. Quando a gente fala de óptica, a distância mais conhecida que a gente conhece é o ano-luz. Ano-luz é uma distância, certo? É uma unidade de comprimento. Um ano-luz corresponde à distância percorrida pela luz em um ano, tá? Então, vamos pôr lá, um ano, certo? Tem aproximadamente aí, 300 vezes 10 a quinta segundos, ou 3 vezes 10 a sétima segundos, certo? Vamos colocar em quilômetros por segundo, então ele vai estar 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo. Se a gente pegar aquela famosa fórmula que a gente usava o ano passado de velocidade média, ΔS sobre ΔT, e a minha velocidade ser 300 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo, e o meu tempo ser 10 vezes 3 vezes 10 a sétima segundos, se eu multiplicar um pelo outro, né, então eu vou ter aí aproximadamente 9 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Corresponde a um ano-luz. Bem? 9 vezes 10 a 12 quilômetros. Se eu aproximar isso, bem aproximado mesmo, né, vai dar aproximadamente 1 vezes 10 a 13 quilômetros. Esse é o tamanho em quilômetros do ano-luz. Então, é enorme, né? Um ano-luz. Mas é uma unidade bastante conhecida, certo? Bem, quando a gente fala de fonte de luz e de raio de luz, nada mais natural do que a gente ter por onde passam esses raios de luz. Por onde que passam esses raios de luz? Né? Então, um raio de luz, ele passa por meios. E esses meios se dão de 3 formas. Meio transparente, permite que a luz se propague nele, certo? E que as imagens dos objetos possam ser vistas nitidamente. Então, esse é um objeto transparente. O meio translúcido, que permite que a luz passe parcialmente por ele, permita e que as imagens elas podem ser vistas não permite que a luz passe parcialmente, e aí com isso faz com que as imagens não tenham nitidez na sua forma. Você consegue ver uma imagem, mas não é nítida. Então esse é um meio translúcido. E eu tenho o meio opaco, aquele meio que não permite a propagação da luz de forma alguma, certo? Então parede, né? Meu apagador, certo? Tudo bem? Isso são meios opacos, não permite a passagem dos raios de luz. Bem, 2 fenômenos mais conhecidos da óptica, né, e que são fundamentais quando a gente fala de luz, é o fenômeno da reflexão e da refração da luz, tá? O fenômeno de reflexão
é o fenômeno no qual a luz sobre uma superfície lisa, né, ela reflete, certo? Ela vai refletir. E aí existem dois tipos de reflexão. A reflexão regular, certo? Normalmente ela ocorre em superfícies lisinhas e polidas, então você olhando para a superfície você já vê a imagem, certo? E essa imagem que você olha e você consegue ver a imagem sobre a superfície, né? Assim, ó, tipo, o celular tá desligado, né? Aí eu olho aqui assim, ó, desligado, ó. Olha na frente dele aqui, ó, eu já consigo ver a imagem, porque a superfície é lisa e polida, apesar dela não ser refletora, mas eu consigo ver, porque o raio de luz bate e volta. Então, esse eu tenho a reflexão regular. E eu posso ter uma reflexão difusa, onde a superfície, ela não é tão lisa e polida assim. E aí, quando a superfície não é tão lisa e polida, reflete também, mas de forma difusa. Os raios, eles não são regulares. Então, você não consegue ver a imagem perfeita. Como se você estivesse olhando a sua imagem na superfície da água, por exemplo. Você está olhando a imagem assim, tem a superfície da água, você está olhando a imagem, então você vai ver uma imagem difusa. Você vê a imagem, mas ela está meio distorcida. Tá bom? Então, são dois tipos de reflexão, a regular e a difusa. E o outro fenômeno, como eu falei para vocês, um fenômeno muito importante, é o fenômeno da refração da luz. O que é a refração da luz? A refração é o desvio da luz quando ela passa de um meio para outro. Quando ela passa de um meio para outro meio, trocando esse meio, eu tenho a refração da luz, tá? Esse fenômeno de refração da luz, eu preciso, então, de dois meios diferentes, né? E a luz, ela desvia devido à velocidade dela que muda. Então, ela está mais rápida no meio, quando ela passa para outro meio, ela fica um pouco mais lenta, aí desvia, certo? E aí esse desvio da luz se chama refração. Muito bem. Vamos lá. Três princípios, então, fundamentais regem o nosso conceito de luz na óptica, né? Primeiro, o raio 1, que está aqui nessa figura, vamos olhar aqui a figura, ó. Tem uma figura aqui, certo? A superfície, é um retângulo, ele é homogêneo, né? Meio opaco, e aí eu vou incidir o raio de luz. O raio de luz colide na superfície, desvia e abre novamente. Colide na superfície, desvia e abre novamente. Tudo bem? Parte dessa luz que colide na superfície reflete, e a outra parte é refletida devido à reflexão que dá no desvio. Muito bem. Esse raio aqui, ó, o primeiro raio que sai da fonte de luz, eu chamo de raio incidente. O segundo raio, que é esse aqui, ó, eu chamo de raio refletido. O terceiro raio, eu vou chamar de raio refratado no meio translúcido, que é esse meio aqui. E o quarto raio é o raio internamente refletido pelo raio translúcido. Tudo bem? Esse é o quarto raio. Ele vai incidir, vai aqui, bate na superfície e ele volta. Aqui embaixo, ó, lá embaixo na superfície e volta. E aí, ele é o raio refletido. E aí vai refletir novamente. O quinto raio, o raio refratado, então ele vai sofrer um outro desvio, quando ele sai da superfície. Então, tem um raio refratado na entrada da superfície e um quando ele sai da superfície. Tudo bem? O fenômeno da absorção, né, é o terceiro fenômeno que a gente observa entre a reflexão, a refração e a absorção. O fenômeno da absorção, a luz é absorvida sobre uma superfície de separação. E aí, quando isso acontece, né, eu não tenho reflexão nem refração. Isso acontece em superfícies, é mais comum acontecer em superfícies, né, escuras. Então, por isso que um tecido preto, por exemplo, ele aquece mais que um tecido mais claro,
Porque o preto, ele puxa toda, né, a luz e faz o fenômeno da absorção, absorve essa luz. Muito bem. Eu tenho o fenômeno da dispersão da luz, a luz do sol. Por exemplo, ela é policromática e possui uma infinidade de cores em sua composição, certo? Muitas cores fazem parte dessa formação da luz. Quando essa luz, ela é decomposta, quando essa luz, eu consigo dividir essa luz, vamos dizer assim, vamos colocar assim, eu vou formar na luz, certo? Nessas divisões, cores individuais. Quantas? Infinitas cores. Mas dessas cores individuais, basicamente, eu tenho 7 que compõem a luz branca, que é essa luz que a gente conhece. A luz branca é uma luz policromática, tem várias cores. E a luz branca é formada por uma composição dessas luzes que estão aí na sua telinha, que são vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, certo? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Essas são as 7 cores que compõem a luz branca. Se nós misturarmos essas 7 cores, ela vai se tornar a luz branca, certo? Essas cores nos permite, essa decomposição de cores é que nos permite ver a cor dos objetos. Quando uma luz policromática incide sobre um objeto, ela reflete a cor que aquele objeto é. Reflete sobre os nossos olhos, né? Então, olha aí a camisa do Palestra Itália, mais conhecido como Palmeiras, ou como não tem mundial, incidindo sobre a luz branca sobre ela, certo? Aí, reflete a luz verde, certo? Porque a cor verde, aliás, porque a camisa é verde. Então, a luz branca incidiu sobre ele, mas só o verde dele é que é refletido. Então, por isso que a gente vê verde. Tudo bem? Bem, como que funciona, então, esse esquema de cores dos objetos? Então, funciona assim, ó. Eu tenho uma fonte de luz, no caso a lâmpada, a luz é branca, incide sobre o objeto, e o objeto reflete nos meus olhos a cor que ele é, certo? Então, eu tenho aqui agora uma lâmpada acesa sobre, né, essa caneta, certo? E aí, a tampa da caneta é azul. Quando a luz branca bate aqui, vem para os meus olhos, a reflexão dessa luz nos meus olhos, reflete só o azul dele, e aí eu vejo ele azul, por isso que ele é azul. E assim que funcionam as cores, ó. Eu refletiu e incidiu o raio sobre o bloco e refletiu só o vermelho, eu estou vendo o vermelho. Incidiu sobre o bloco verde e aí refletiu, eu estou vendo o verde. Tudo bem? Então é assim que funciona o esquema de cores. Muito bem. Desses conceitos que nós acabamos de ver, eles geram para a gente 3 princípios ópticos fundamentais e que são regidos até hoje. Tudo bem? Bem, esses princípios ópticos são, primeiro princípio, o princípio da propagação da luz. Princípio da propagação retilínea. A luz sempre se propaga de forma reta, certo? Em meios homogêneos, isotrópicos e transparentes. Bem? Bem, até Albert Einstein descobrir a teoria da relatividade, né, criar a teoria da relatividade e explicar um monte de fenômenos que, a princípio, a gente simplesmente acreditava, o que regia a óptica era simplesmente a física moderna.
E na física moderna, a luz se propaga, era simplesmente a física clássica, desculpa. E aí, na física clássica, a luz se propaga em linha reta. Hoje, com a física moderna, a gente sabe que as coisas se modificam um pouquinho, mas nada, né, que vai interferir no nosso estudo de óptica, porque o nosso estudo de óptica é geométrica. Então, por isso eu vou usar segmentos de reta. Tudo bem? Segundo princípio, é o princípio da reversibilidade dos raios de luz, né? A forma que a trajetória, a forma com que os raios se propagam causa uma trajetória no qual a luz não depende do sentido de propagação. Então, o raio colide sobre uma superfície e reflete o contrário. Por isso, no princípio da reversibilidade, a gente inverte as coisas. Se você chegar com o nome objetivo na frente do espelho, por exemplo, aqui ó, na minha camiseta, ele vai estar ao contrário, porque ele está fazendo o princípio da reversibilidade, certo? Ele faz, por ter simetria, ele aparece de forma igual, mas escrito ao contrário. Esse é o princípio da reversibilidade. E o terceiro princípio é o princípio de independência dos raios de luz. Os raios de luz são independentes. Esses raios de luz, eles independem, né, de outros raios. Então, quando você incide um raio de luz sobre alguma coisa, esse raio de luz, ele não se mistura. Então, o raio de luz, ele permanece um só, né, e ele permanece sempre em linha reta. Tudo bem? Ele não tem características após a interferência. Nós vimos, após esses princípios ópticos, que por existirem esses princípios, nós temos dois fenômenos fundamentais que geram, né, a aplicação prática daqueles três princípios que nós acabamos de ver. Esses fenômenos são os fenômenos de sombra e penumbra, certo? O que é sombra e penumbra? Bem, então vamos pensar assim, eu tenho uma fonte puntiforme, certo? E aí essa fonte puntiforme emite raio de luz. Para formar a imagem, eu preciso somente de dois raios... Desculpa. Opa. Bebi uma água aqui que travou. Desculpa, gente. Olha só. Essa fonte de luz, ela vai emitir o raio, vai colidir sobre um obstáculo, e a luz que não passa por ele ser opaco, ela vai formar uma sombra num outro anteparo, numa outra coisa. E aí, essa superfície que não está passando luz, eu chamo de sombra, tá? A penumbra é, vamos dizer assim, a sombra da sombra. Então, é a parte que passa a luz parcialmente. Só um pouco dessa luz é passada. E aí eu tenho a penumbra, certo? Então, uma parte vai ficar totalmente sem iluminação nenhuma, vai formar sombra, mas um pouco dessa luz passa, mas vai formar uma sombra um pouco, eu não diria mais clara, né? Porque não existe sombra clara e sombra escura. Mas eu diria ela um pouco mais translúcida, vamos dizer assim, um pouco mais transparente do que a outra, tá? Deixa transparecer um pouco mais o fundo do que a outra. Aí eu tenho a penumbra. O fenômeno mais conhecido de sombra e penumbra é o eclipse, né? Temos dois tipos de eclipse, né? O eclipse total e o eclipse parcial. No eclipse total, eu tenho a sombra, e aí fica tudo escuro. No eclipse parcial, que é o que acontece com mais frequência, eu tenho a penumbra, porque o Sol, né, a Lua se sobrepõe sobre o Sol e você vê uma sombra parcial sobre o nosso planeta. Então, esse acontece com mais frequência e por a luz passar parcialmente, em algumas regiões a gente nem consegue observar esse fenômeno. Principalmente aqui no nosso hemisfério, a gente não consegue ver o que está lá. Beleza? Muito bem.
nós temos o eclipse solar, que é aquele que a Lua fica entre o Sol e a Terra, e nós temos o eclipse lunar, que aí é a Terra que fica entre o Sol e a Lua, tá bom? Tem o eclipse lunar e o eclipse solar. Graças a esses fenômenos, nós temos formação das fases da Lua, Lua nova, Lua crescente, Lua cheia, Lua minguante, né? As fases da Lua, elas representam justamente a parte de sombra ou de penumbra que vai cobrir a Lua, mostrando somente uma das suas partes, para que nós possamos ter as fases, dividida aí em, por exemplo, nova, crescente, cheia, minguante, aí depois eu tenho quarto minguante, quarto crescente, quarto cheia, quarto... Então, ela tem as suas subdivisões aí, para que nós possamos observar esse fenômeno de sombra e penumbra. Muito bem. Alguma pergunta? Nenhuma? Não. Tranquilo? Tá bom. Então, vamos lá no nosso fenômeno de sombra e penumbra, certo? Ô, professor. Oi? Professor, tem um exemplo de meio homogêneo e isotrópico? Meio homogêneo e isotrópico. Água. Olha a água aí, gente. Né? Homogêneo, totalmente homogêneo, transparente, isotrópico, porque a luz passa de um lado ao outro, praticamente, né? Apesar de sofrer um desvio aqui, entra aqui, sofre desvio, quando ela sai, do jeito que ela entra, ela sai. Então, isotrópico. Tá bom? Então, água. Beleza, valeu. Beleza. Bem, gente, lembra do Teorema de Tales? O Teorema de Tales, ele dividia, né, um meio em duas partes devido ao segmento de reta. Lembra disso? Ele está aqui do meu lado, aqui, ó. Esse aqui é o Teorema de Tales. Eu tenho um triângulo, né, aqui, ó, tá vendo? Tem uma fonte emissora, ela vai emitir luz dos dois lados, vai emitir o raio aqui dos lados, são segmentos de reta, né? E aí, através desse segmento de reta aqui, ó, passa aqui no segmento de reta, certo? Que está dividido aqui ao meio, de um ponto para o outro, certo? O Teorema de Tales diz o seguinte, que esse lado maior aqui, ó, do triângulo, é semelhante a esse lado menor. E essa base maior aqui, ó, é semelhante a essa base menor. E aí, com isso, a gente cria uma formulinha que serve para determinar a altura ou a distância dos objetos relacionados com a luz. E aí, essa formulinha fica assim. Hzão sobre Hzinho é Bzão sobre Bzinho. Ou Hzão sobre Bzão, Hzinho, Bzinho. Tudo bem? Tranquilo? Bem, de acordo com esse fenômeno, nós temos o fenômeno da câmara escura. O que é a câmara escura? Foi um objeto da antiguidade muito utilizado, principalmente por quem pintava, e ele serve para justamente formar a imagem nítida, né, do objeto que está colocado à frente dele. E aí, com isso, eu consigo reproduzir a imagem aqui. Então, tem um exemplo aqui, ó, era uma caixa, tem um orifício, assim, um furinho na ponta aqui, na frente. Aqui desse lado eu vou colocar a fonte primária, e do outro lado eu vou colocar uma espécie de tecido ou papel de seda ou algo que sirva de um meio translúcido, para a luz passar parcialmente por ele, mas eu consegui observar o objeto formado na superfície dele. Por eu conseguir observar isso aqui, eu consigo, né, fazer na íntegra todos os detalhes. Por isso que ele foi muito usado na antiguidade para formação para formação de imagens, certo? E a nossa câmera fotográfica, ela é baseada na câmara escura, né? Então, a produção de uma câmera fotográfica é baseada numa câmera escura.
E aí eu posso usar aquele princípio do teorema de Tales que nós vimos anteriormente para produzir aqui uma imagem formada.